Oi, turma, do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, no capítulo 3, Evitando a Tentação. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. Jesus. Vigiar não quer dizer apenas guardar, significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar, a seu turno, não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Tudo o que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com o que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração. Da inércia, cai na cegueira. Vibra com a vida que és tua sublime ao redor de ti e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando os outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Então, eu vou aproveitar o ensejo da palestra que eu assisti ontem à noite. Falava sobre mediunidade. E aqui está dizendo que vigiar não é você ficar guardado, parado, olhando tudo em volta. Vigiar não é isso. Vigiar é você trabalhar em favor do próximo. Quando você está sintonizado às coisas boas, fazendo o que é bom, você está vigilante, porque a sua sintonia mental, ela abrange coisas boas, ela vai pegar coisas boas para você. Então, enquanto você está ali pensando, eu gosto muito de fazer lembrancinha, de comprar lembrancinha, ensacar, fazer cartãozinho, né? Como professora, eu sempre gostei de agradar os meus alunos. Então, tudo que é atividade diferenciada, eu levava alguma coisa diferente para eles em forma de lembrancinha, para que eles lembrassem daquela aula depois. Levava na porta da escola, tinha uma mercearia, levava lá, para falar para eles, hoje vocês têm R$1 cada um, então vocês podem comprar o que vocês quiserem com R$1. Então, compravam bala, pirulito, chocolate, o que desse com aquele R$1, né? Era uma forma de ensinar matemática, porque depois a gente pegava quem comprou mais, quem comprou menos, por que comprou menos, por que conseguiu comprar mais. Então, todo esse envolvimento com uma aula, você querendo fazer o bem para o teu aluno ali, não tem como você pensar numa coisa ruim naquele momento. Não tem. Não tem como você ficar ali, enquanto a criança está lá comprando, né, fazendo a atividade, não tem como você ficar aqui pensando, aquela pessoa que me fez mal, aquela coisa que eu fiz e que não estava legal. Não, você não consegue mentalizar coisas ruins num momento tão bom, que está todo mundo envolvido em algo bom. Então, quando eu estou em casa fazendo, eu peço agora que eu aposentada, eu falo, gente, eu preciso fazer algo pelas crianças. Eu fiz a vida inteira, eu não vou conseguir ficar dentro de casa sem fazer nada. Então eu peço para evangelizadoras, tanto de centro espírita como de igreja evangélica, eu falo, quando chegar na época de dar a lembrancinha de Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, seja o que vocês quiserem, mandem fazer, me dá trabalho, eu quero, eu preciso, né? Eu vou ter um gasto? Vou, mas é um gasto tão pequeno diante do prazer, da alegria que dá de você estar envolvida com aquilo. Esses dias eu empacotei mais de 120 lembrancinhas para criança. Enquanto eu estava ali pegando e colocando no saquinho, colocando o papelzinho Feliz Dia das Crianças dentro do saquinho e abre aquela fitinha, né, que gruda o saquinho, aí você gruda o saquinho nas pontas. É uma atividade tão simples, tão boba, mas foi ali aquele momento de alegria. E aquilo é vigilância, porque eu estou naquele momento me dedicando àquilo que eu mais gosto, que é ver a alegria, o sorriso de uma criança.
Então, quando você se dedica a algo que é prazeroso, não por dever, né? Quando eu era professora que eu tinha que dar aula, era um dever, apesar de eu sempre ter gostado, para mim era um prazer também, mas era um dever, eu ganhava um salário para isso. Agora, hoje, eu faço coisas que eu fazia na sala de aula com mais prazer ainda, porque hoje eu estou afastada e estão me dando oportunidade de fazer essas atividades. Quando alguém fala para mim, Patrícia, obrigada, tal, eu falo, gente, não me agradeça não. Quem tem que agradecer sou eu. Vocês estão me dando a oportunidade de continuar vigilante, de continuar sendo atuante no bem. Porque eu faço já imaginando o rostinho da criança. Eu não faço por mais nada. Não tem nenhum outro objetivo que não seja imaginar o sorriso da criança pegando aquilo ali e falar, nossa, eu ganhei um presente, eu ganhei um brinquedo no Dia das Crianças, eu ganhei um doce na festa junina, sei lá, o que for. Então, quando, ontem na palestra, eu estava assistindo o rapaz falar, só que eu sou péssima de nome, não lembro o nome do menino que estava dando a palestra, mas enquanto ele falava sobre mediunidade, ele falava, gente, o nosso pensamento, ele é feito uma corrente elétrica em volta, né? Conforme a gente vai pensando, vai gerando aquela corrente elétrica em volta da gente. E isso vai sendo canalizado através de outras correntes. Então, se a minha corrente bater na corrente de alguém que pense como eu, ótimo, vai fortalecer tanto a mim como a pessoa. Por isso que a gente fala que na hora do passe, o médium, ele recebe a energia que vem do plano espiritual, passa pela corrente dele e chega até a pessoa. É necessário esse lado carnal, né? Esse lado da carne, para absorver essas energias que às vezes a criatura que vai lá buscar um passe, ela por si só não consegue, ela tá fechada. Então é necessário que ela imagine que o médium ali vai estar dando energia para ela. Na verdade, é o plano espiritual que sozinho não está conseguindo atingir aquela pessoa. Então é necessário de um médium, o meio termo, aquele que vai fazer a ligação entre o plano espiritual e o encarnado. Não é o médium que é excepcional, ele é apenas um condutor dessa energia, ele vai ajudar essa energia a chegar naquele distinto que está ali necessitando. Mas isso é porque nós somos invigilantes, é porque nós cedemos às tentações que acontecem. Porque quando a gente está bem, está equilibrado, não tem nada demais a gente ir num centro espírita e falar, hoje eu não quero tomar um passe. Eu fui no domingo passado, eu ganhei, me banhei. Eu estava com aquela energia ainda que eu ganhei no domingo. Ontem, quando eu fui assistir uma palestra, eu falei, hoje eu não estou precisando de passe, graças a Deus. Tem dia que eu vou carregada. Tem dia que eu chego lá e falo, pelo amor de Deus, dá um passe duplo. Mas tem dia que a gente tá bem. E o dia que a gente tá bem não tem essa necessidade. Para que eu vou querer mais energia se eu tenho energia, né? O passe nada mais é do que uma energia, uma renovação de energia em você. Então, se você tá vigilante, se você tá bem, a tentação, as coisas ruins, elas não se aproximam de você, a não ser que seja outra situação. Né? Tem coisas que acontecem que aparentemente é ruim, que não foi que você caiu na tentação, mas são situações que você precisava vivenciar, como os testes de escola, que são ruins as provas, porém, quando você passa, você não precisa mais voltar naquela prova. Você já aprendeu a lição. Então, tem coisas que aparentemente são ruins, que não cai no quadro de tentação, mas sim de uma missão ou aí, né, a gente está espiando alguma situação que nós mesmos criamos, né? Não tem nada que venha até nós que, foi Deus que mandou. Grande parte das coisas, principalmente as ruins, somos nós os causadores, né? Não sei se foi o Chico Xavier, eu sei que eu gosto muito dessa frase. A nossa vida é resultado da nossa própria escolha. Nós escolhemos a vida que nós queremos. Nós desejamos ter o que nós temos. Então não vem com essa de que, Deus esqueceu de mim, Deus não olha por mim, eu acho que eu fui esquecida por Deus. Nunca, ele não esquece de ninguém, né? Nós é que temos que evitar as situações ruins. E para a gente evitar, só tem uma fórmula inclusive, é uma receitinha. Faça o bem. Você pode estar em total apuro, você pode estar passando por uma situação muito ruim, mas se você estiver fazendo o bem,
A sua energia despejada ao bem vai fazer com que toda aquela sintonia em sua volta, toda a energia em sua volta vá se limpando. E o que é ruim, querendo ou não, vai sair da sua vida. Vai sair por conta própria, ou vai chegar aquele momento que você vai falar, agora chega, eu não quero mais isso. Então, tudo vai de como você vai reagir diante da tentação. Tem ali, no caso da mulher, um príncipe lindo, maravilhoso, você adora ele. E ele aparentemente te adora. Só que ele te trai. Ele bagunça a sua vida, ele não te dá paz, ele não te dá equilíbrio. O que adianta ter esse príncipe na cama, né? O que adianta? Não vai adiantar muita coisa. Porque nada é melhor do que você estar em paz. Ah, mas vou ficar sozinha. Ah, mas eu não vou encontrar um homem igual ele. Encontra melhor do que ele. Igual a gente não precisa. Se tá ruim daquele jeito, não precisa encontrar igual. Encontra um melhor. Talvez seja mais feio, gordinho, baixinho, sei lá, do jeito que talvez a pessoa não deseja fisicamente, mas vai adorar ter por perto, porque vai ser seu companheiro, vai te amar, vai te respeitar, não vai te trair, não vai mentir para você. Então, tem coisas que a gente ainda é muito visual, porque nós estamos na carne. Acabei de ler, né? Eu sempre cito, que eu faço a leitura em áudio para os meus amigos. E acabei de fazer uma leitura dizendo isso. A gente não tem que se apegar às coisas ruins, pelo contrário. Se são ensinamentos, aprende e vaza. Se é um teste, passe por ele, para você não ter que passar de novo. Se é uma missão, cumpra e vaza. A gente não tem raiz, nós não somos árvores. Ninguém plantou a gente aonde a gente tem que ficar. Nós podemos mudar. E as mudanças vêm primeiro aqui. Aí esse palestrante de ontem à noite, ele falou um negócio assim que eu achei muito incrível. Ele falou, gente, vocês não sabem a força que é o pensamento de vocês. Eu já tinha ouvido, há muito tempo atrás, um outro palestrante falando assim, não existe macumba. A macumba está no pensamento. Se uma pessoa tiver, ou um espírito, tiver a fim de te derrubar fisicamente, de você levar um tombo, e você não estiver mentalizando coisas boas, ele vai conseguir te derrubar. Porque a energia dele junta com a sua e pronto. Seja feita a vontade desse cara. A pior macumba que tem é o pensamento. Então, se a gente está em volta de pessoas que podem nos derrubar através de um pensamento, ou estamos aí à mercê de espíritos, porque o tempo todo tem espírito bom e ruim em nossa volta. Com quem a gente vai querer andar depende do nosso comportamento, depende do nosso pensamento. Depende da nossa fala, o que a gente anda falando, o que a gente anda ouvindo, o tipo de música que a gente escuta, tipo de filme que a gente assiste. Eu, por gostar muito do militarismo, ultimamente, nos últimos anos, eu estava assistindo muito filme de guerra. Muito, mas muito mesmo. Tudo que é filme de guerra, histórico, eu queria assistir. Só que tem a parte lá da sangria, né? E aquela parte me faz mal. Eu não gosto de ver ninguém tomando tiro, morrendo, mas o contexto histórico me chamava. Hoje eu tô ficando mais mole, creio eu, porque eu ando assistindo aquelas novelinhas bem babaca, tipo Cravo e a Rosa, Chocolate com Pimenta, que são novelinhas bem light. Eu não gosto de novela da emissora aí, que é contra a família, não gosto mesmo, né? Mas tem algumas produções antigas que eram boas. E aí eu pego e retomo essas novelinhas. Tô ficando mole para assistir filme de contexto histórico, porém muito violento, porque aquilo eu sinto que me faz mal. E eu gosto, é um gosto, né? Mas só quando eu tô assim, bem firme energeticamente, que eu falo, não, hoje eu posso assistir que nada vai me abalar. Então a gente tem que ver o limite, né, de quanto a gente aguenta. Porque tem coisa que a gente quer fazer e a gente não aguenta. A gente não aguenta nem com a gente. É aquela história no meu caso, né? Eu tenho comorbidade, eu ando com as pernas mole e querer empurrar uma cadeira de roda para alguém. Como? Não dá, né? Então, quando a gente não tá bem, não adianta a gente querer fazer algo porque vai ficar pior.
Então, a intenção nossa é o quê? Para evitar essas tentações, evitar o mal, praticar o bem. Esse daí a gente sempre consegue, de alguma forma, né? Como eu falei, eu fisicamente não consigo mais empurrar uma cadeira de roda. Mas se Deus me der força e falar, Patrícia, precisa de você, eu vou lá, ué. E seja o que Deus quiser. A gente não pode negar fazer o bem, de forma alguma. O bem é um jargão, né? Mas é pura realidade. O bem faz bem. Então, a gente tem que tentar sempre estar fazendo, pensando, elaborando coisas voltadas para o bem. Ninguém perde nada por ser bom. De verdade. Não aquele bom que todo mundo vê que é bom, mas no fundo, é um desequilibrado, é uma pessoa que consegue, aonde chegar, tumultuar. Mas a pessoa é tão boa, mas ela tumultua. Então, se ela tumultua, ela não é tão boa. A gente tem que ver pelas atitudes das pessoas quem é bom e quem é ruim. E para isso, minha avó dizia, né? Precisa comer um quilo de sal pelo menos junto. Porque ninguém conhece ninguém. Ninguém. Nem as pessoas mesmo se conhecem, né? Eu acho que tem um exemplo de uma mãe, que ela estava perto de um lago, creio eu, não sei bem dizer o ambiente, mas a criança caiu na água e veio um jacaré. A mãe não pensou duas vezes em tirar a criança da água na boca do jacaré. Ela tinha força para aquilo? Ela pensou se ela ia conseguir ou não? Não. Ela só não queria ver o filho morrer ali. Ela quis fazer o bem a todo custo e ela conseguiu. Então, esse caso é verídico, passou na internet várias vezes. Então, a gente tem que entender que nós não nos conhecemos. Né? Se alguém perguntar para mim, você tem capacidade de pegar a boca de um jacaré e abrir? Eu vou falar, não. Mas eu não sei. Se eu ver meu filho na boca do jacaré, eu não sou capaz. Né? Então, nós não nos conhecemos totalmente. E que dirá outras pessoas? A gente fala que vai conhecer através das atitudes para ter uma base de quem é essa pessoa. Mas não conhecer, porque nem a gente se conhece, né? Sócrates dizia, só sei que nada sei. E é por aí, né? Então vamos nos vigiar nesse sentido. Trabalhando em prol do bem, nós vamos mentalizar coisas boas e aí dificilmente o mal vai entrar na nossa vida. Fiquem com Deus.